E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta e este é o Aprenda Rapidão com Terra Mari, que está chegando ao Brasil agora em maio de 2023 pela Devir, que mandou aqui pra gente conhecer. Muito obrigado. Este é um jogo para 2 a 4 jogadores, mas eu diria que o forte dele é para 2. Então eu vou explicar aqui as regras para 2, no final eu faço um adendo com as modificações para 3 e 4. Neste jogo, um jogador controla a terra e o outro controla o mar. E ao longo da partida, vocês irão encaixar peças para completar áreas de terra e mar. Então aqui acabou de encaixar essa peça, fechou uma área de mar, então é ponto para o jogador de mar. Cada ponto é a quantidade de peças, 1, 2. E aqui, por exemplo, fechou essa área de terra, então é ponto para o jogador da terra. 1, 2, 3, 4 pontos. Cada jogador sempre vai ter 2 peças na mão. Também há outras formas de pontuar que eu vou explicar no vídeo. Mas é basicamente isso. Coloca uma peça, se fechou a área, pontua, próximo jogador. Aí você vai fazendo isso até acabarem todas as peças. A preparação é o seguinte. Essa é a peça inicial. Essa peça de vulcão e redemoinho você deixa de fora. E todas as outras peças você embaralha e faz 2 montes. E aí o jogador da terra começa. Ele vai começar escolhendo uma peça qualquer daqui. O jogador da água pega qualquer uma outra. Jogador da terra, depois o jogador da água. Beleza, estamos prontos para começar. E o jogador da terra começa. O fluxo da rodada é bem simples. O jogador da vez ele vai encaixar uma peça, pontua se ele fez ponto. E termina sua vez comprando peças até ficar com 2 novamente. Só isso. As peças que você tem na mão, elas têm 2 lados. E aí você escolhe livremente qual lado você quer posicionar. E as peças elas ficam na mesa, elas são informações públicas. Só que você não precisa mostrar o verso. Só é obrigatório mostrar o lado que já estava em cima quando você comprou. E aí, na hora de encaixar as peças, elas devem encaixar perfeitamente. Você não pode fazer isso daqui, por exemplo. Terra encaixa com terra, água encaixa com água. E aí, em determinado momento, digamos que essa peça foi encaixada e aí você fechou completamente esse terreno de água. E aí é ponto pro jogador de mar. Independente de quem colocou essa peça, o jogador do mar vai pontuar isso daqui. E aí é só contar a quantidade de peças envolvidas no terreno que acabou de ser fechado. 1, 2, 3, 4. 4 pontos pro jogador do mar. Só que temos um outro detalhe aqui. Tá vendo essas cruzinhas? Essas cruzinhas, elas são pontos adicionais para o jogador que fechou o terreno. Então, se foi o jogador do mar que fechou, ele vai ganhar mais 2 pontos. Se for o jogador da terra que fechou, ele que vai ganhar esses 2 pontos. E aí nós temos as cruzinhas tanto no mar quanto na terra. E funciona do mesmo jeito. Quem fecha o terreno ganha o ponto da cruzinha. Mas o ponto do terreno fechado é para o jogador daquele terreno. Nós temos no jogo 2 peças com símbolos especiais. São esses aqui, ó. Joga de novo e rouba uma peça. Se você usar a peça do joga de novo, você joga de novo. E aí você vai encaixar a sua outra peça. Normalmente. Terminou sua vez, aí você enche a mão até ficar com 2. Dessa vez, né, normalmente você compra uma só, agora você vai comprar 2. Já a peça de roubar, encaixou ela, você vai roubar uma peça do outro jogador. Terminou sua vez, você não vai comprar nada, porque você já está com 2. E aí é a vez do outro jogador, ele vai jogar com uma peça só, porque ele só enche a mão no fim da rodada. Isso é interessante para você pegar uma peça do outro jogador que estava interessante para você e também deixa ele com menos opções. E a peça de jogar de novo é interessante porque você consegue, às vezes, fechar um terreno rapidamente antes que o seu oponente consiga te atrapalhar. E para fechar o jogo base, o último detalhe é essa peça de redemoinho ou vulcão. Essa peça vai entrar em jogo quando algum jogador ele fechar um terreno dessa forma. Ao colocar essa peça, a única peça que entraria aqui no meio é essa do redemoinho. E aí ele coloca ela imediatamente. Não acontece nenhuma pontuação, né? Mas quando esse terreno de água fechar, ele será pontuado normalmente. Fique atento porque aqui no meio, ó, tem 5 pontos de cruzinha. Quem fechar o terreno vai levar eles. E este é o jogo básico do Terra Mari. Agora vamos a algumas variantes e pontuações extras, que inclusive deixam o jogo bem mais interessante. A primeira pontuação extra é das montanhas e corais. Repare que algumas peças têm o desenho aqui, ó, coral, coral.
aqui mais corais, aqui temos ó, montanha, montanha, montanha. E aí sempre que uma nova peça é colocada nessa sequência de mar ou de coral, o jogador de terra ou mar vai pontuar. Então aqui, por exemplo, encaixei essa peça. 1, 2, 3, 4. 4 pontos para a terra, independente de quem colocou a peça. O ponto vai para a terra porque está pontuando a montanha. Esses pontos acontecem na hora, não precisa fechar o terreno. No mar é a mesma coisa. Encaixei essa peça, 1, 2 pontos para o mar. E por ter fechado aqui essa área, eu vou encaixar o redemoinho. O redemoinho também tem coral, então é mais 1, 2, 3 pontos para o mar. O segundo módulo é a das caravanas e barcos. Algumas peças têm barcos, outras têm caravanas. O jogador que encaixar essas peças lado a lado marca 2 pontos imediatamente. Aqui, por exemplo, um jogador está encaixando um barco de um lado de um outro barco. 2 pontos para esse jogador, independente se é terra ou mar. Depois de encaixar essa peça aqui, ó, uma caravana do lado de um barco também vale 2 pontos para o jogador que encaixou isso aqui. E isso vai acontecendo durante toda a partida. Não importa o tamanho da cadeia que você formou, o que importa é, encaixou uma peça do lado da outra, 2 pontos. No final do jogo, nós teremos uma pontuação extra para caravanas e barcos. Então digamos que nossa partida terminou dessa forma. Agora você irá identificar cada uma das rotas comerciais, ou seja, grupos de barcos e caravanas. Então aqui temos um grupo com 4 peças, aqui temos um outro grupo com 2 peças e aqui mais um grupo com 3 peças. E aí para cada um desses grupos você vai ver se tem mais barcos ou caravanas. Nesse caso temos 3 barcos e uma caravana, então os barcos dominaram essa rota. E aí o jogador dono dos barcos, que é o mar, vai marcar pontos por todo o grupo. Então são 4 pontos para o jogador do mar. Quem domina marca ponto por tudo. Nesse grupo, quem domina é a terra, porque tem 2 caravanas. Então são 3 pontos para a terra. E aqui houve um empate. Tem um de cada, então ninguém marca nada. Então com os barcos e caravanas, além dos pontos no meio do jogo, tem esses pontinhos extras no final para quem está dominando. E a última variante do jogo são as peças de passagem. Cada jogador vai pegar uma peça da sua cor, jogador do mar, jogador da terra, e aí você joga normalmente. Quando você posiciona uma peça, você pode posicionar uma peça de passagem em qualquer peça do jogo, desde que o terreno esteja aberto. Então nesse caso eu vou posicionar essa peça aqui, ó. A peça de passagem de mar só pode ir para o mar, a peça de terra só pode ir na terra. E para que serve essa peça? Quando algum jogador fechar o terreno que está a peça será devolvida e o jogador que fechou vai ganhar um ponto. É como se fosse uma cruzinha temporária no terreno. O ponto vai para quem fechou o terreno. E aí a peça volta para o jogador original. Uma outra forma da peça voltar para o jogador é quando você circunda a peça completamente. Então o ponto de passagem está aqui, circundou completamente a peça e aí ela volta, ponto para o jogador que colocou isso aqui. E essas são as diversas formas de pontuar. E aí você joga da forma que você quiser. Você pode jogar somente com o módulo básico, você pode adicionar montanhas e corais, caravanas e barcos e também o ponto de passagem. Lembrando que o jogo termina quando as peças acabarem completamente, aí a gente vai ter um mapa bem grandão. Vamos ver agora as regras para 3 jogadores. Além da terra e do mar, agora nós teremos também o cartógrafo. E aí a ordem de jogo vai ser terra, mar e cartógrafo. E se desenrola do mesmo jeito, coloca uma peça, compra mais. A pontuação de terrenos fechados de mar e de terra também, mesma coisa. A diferença é que o cartógrafo, ele não pontua quando fecha terrenos de mar e nem de terra. Ele vai ter que ir pontuando nos miúdos, nos corais, nas montanhas, nas caravanas. Por exemplo, se o jogador de cartógrafo colocar essa peça aqui, ele vai pontuar 1, 2, 3 pontos de coral e mais 2 pontos de barco. Ele vai meio que jogar para os dois lados, tentando sempre se aproveitar desses pontos soltos de cruzinha, de coral, de barco. Em 3 jogadores também é recomendável que se utilize os pontos de passagem, porque é uma fonte extra de pontuação para o jogador de cartógrafo. Numa partida para 4 jogadores é exatamente o mesmo jogo, só que ele é jogado em duplas, e os jogadores devem jogar alternadamente. Terra-mar, terra-mar. Jogadores de terra fazem pontos juntos, jogadores de mar fazem pontos juntos, só tem um disco para a equipe. Os jogadores eles não podem compartilhar informações, né? Os jogadores de terra não podem falar, olha, vamos tentar fazer isso daqui, você não pode deixar isso explícito, também não pode mostrar o verso das cartas para o outro jogador. A única forma de comunicação seria
você indicar a partir de um disco de passagem, né? Além dos pontos, você pode estar indicando que aqui é um terreno que você gostaria de focar para fechar. Aí vai da estratégia de cada um. Fora isso, é a mesma coisa. E este foi Terra Mari. E aí, o que você achou? Diz pra gente aí nos comentários. Eu vou falar rapidinho aqui o que eu achei do jogo. Eu joguei poucas vezes só, mas já deu pra ter uma boa ideia. Eu gostei bastante do jogo, ele é um ótimo jogo para 2. Não cheguei a jogar ainda em 3 ou 4, mas em 2 ele roda delicinha. É aquele jogo de regras simples e bastante estratégico, gostoso de jogar. Partidas relativamente rápidas, né, de 30, 40 minutos. Achei super interessante. Eu recomendo que você jogue primeiro, vá colocando regras pouco a pouco, né? Joga somente com as pontuações básicas, depois acrescente ali as montanhas e corais e depois os barcos e caravanas. Em 2, os pontos de passagem, essas pecinhas aqui, eu achei que não fazem tanta diferença. Eu acho que isso vai mudar mesmo jogando em 3 ou 4. Mas eu gostei bastante do jogo, achei super legal. Ele é interessante porque as peças elas sempre vão colocar um pouco de água e um pouco de terra. E aí você fica naquela tentação, pô, você tá colocando peça para você, mas ao mesmo tempo você tá abrindo o caminho pro oponente. Às vezes você propositalmente coloca uma peça pro oponente só para abrir mais o terreno dele, para ficar mais difícil para ele fechar. E tem aquela estratégia, né? Nem sempre fazer um grande terreno é o melhor. Às vezes fazer pequenos terrenos, vários pequenos terrenos, é mais importante, principalmente no fim do jogo, quando você começa a ficar com menos opções e aí você começa a caçar cada buraquinho ali para você ir tampando e ganhando pontinhos extras. Gostei bastante dos módulos extras, né, do coral e montanha e barco e caravana. Eu acho que o jogo, para você jogar o jogo por completo, é com esses dois módulos. Dá um tempero extra ali, além dos terrenos de água e terra. Então fica aí a dica, Terra Mari surpreendeu bastante, eu não conhecia, não estava esperando muita coisa, mas adoro jogos com hexágonos, adoro um jogo de colocar peças, achei ele muito gostoso, vale a pena experimentar. E se você tiver interesse em adquirir esse ou outros jogos, conheça na sua loja parceira, a Tabuloja. Eles entregam para todo o Brasil, tem todos os grandes lançamentos e aquele precinho camarada. Acesse o site. Se você curte nosso conteúdo, considere ser um apoiador, um secreteiro. É só clicar aqui embaixo ou procure Mesa Secreta lá no PicPay. E você terá 3 benefícios. Entre no nosso grupo secreto no WhatsApp, participa de sorteios mensais e também tem descontos em todas as suas compras na Tabuloja. Link aqui embaixo. Se não puder apoiar, não tem problema. Só deixar um like aqui pra gente, se inscrever e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Valeu, galera. Por hoje é só e até mais. Clica aqui, senão você vai ficar cercado de água numa ilha sem nenhum cartógrafo.